Você me perguntou se existe uma maneira de se saber se o que você sente é chamada para um ministério específico. E é claro, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer a você que essa é uma grande questão, uma grande pergunta, na verdade uma importantíssima pergunta e, é claro, ela tem uma resposta, tem uma maneira de se saber. E a resposta é sim, ela é direta. E é claro, a instrução quanto a isso é bíblica, a instrução é bíblica, deve ser bíblica. Mas antes de responder a sua pergunta, me deixe rapidamente dizer, no conceito bíblico, o que é a chamada para um ministério específico. A chamada para um ministério específico é algo de elevadíssima responsabilidade e, é claro, honra. Moody disse acerca da chamada. Da chamada, o chamado não pode correr. E, para ela, quem não é chamado não deve se intrometer. O chamado para o ministério é, sem sombra de dúvidas, uma das maneiras mais claras que Deus demonstra o seu cuidado para com o seu povo, pois é através dela que Deus provê obreiros para cuidar do seu povo. Essa chamada ela pode ser tão variada quanto variado é o próprio ministério, pois existe uma variedade muito grande de ministérios. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre a variedade do ministério. Mas tudo bem. A obra de Deus é para ser feita por todos os servos de Deus. É claro, isso é sem dúvida e acredito que não preciso comentar sobre isso. Mas Deus sempre chama alguém para ministérios específicos. Sempre foi assim. Sempre Deus chamou homens, mulheres específicas para ministérios específicos. Deus sempre chamou, Deus sempre chama e acredito que Ele continuará chamando pessoas específicas para ministérios específicos. Digamos que são pessoas escolhidas por Deus para atuar na linha de frente. Acredito que ficou bem entendido. A chamada, assim como todas as outras questões envolvendo a igreja, o povo de Deus, como é nosso caso hoje, tem as suas bases. E é claro que aqui nesse vídeo eu não posso citar todas. O tempo certamente não iria dar. E a minha sapiência também não. Mas para cunho de informação posso citar pelo menos 3 fundamentos. E acredito que são eles os fundamentos principais, fundamentais. Primeiro, a chamada para o ministério específico se baseia em uma decisão divina, cristocêntrica. É uma escolha soberana. Veja, por exemplo, o que aconteceu com os apóstolos do Senhor. Em Marcos, capítulo 3, versículo de número 13, está escrito: "E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele." Observe que o texto diz, é claro o que o texto diz, "e chamou aqueles que ele quis." Pronto, é autoexplicativo. Não há mais o que explicar aqui. Ele chama quem ele quer. Alguém chamado por Deus é fruto da soberania divina. Ela é cristocêntrica, ela é teocêntrica, a chamada para o ministério. Além disso, a Bíblia adverte acerca do risco que alguém corre em quebrar esse princípio, ou seja, entrar no ministério sem ser chamado para ele, em se intrometer no ministério. Veja o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, verso 4, onde está escrito:
ninguém toma essa honra para si, a não ser aquele que é chamado por Deus, como foi Arão. Que honra, que responsabilidade ministrar oficialmente na obra de Deus. O escritor aos Hebreus mostra aqui o exemplo de Arão. E eu, particularmente, quando eu leio esse texto, esse especificamente, Hebreus 5:4, eu me lembro automaticamente de Coré, Datã e Abirão. E nem vou mencionar aqui os 250 intrometidos, que assim como estes, morreram. No caso, os 250 morreram queimados. Entrar no ministério sem chamado e vocação, perigoso. Leia lá Números capítulo 16 para você entender melhor esse caso. Segundo fundamento, a chamada divina se baseia na graça de Deus. Existem outros exemplos, talvez mais claros, mas eu prefiro citar o caso que está registrado na carta aos Gálatas, acerca de Paulo. Gálatas capítulo 1, verso de número 15, onde, é claro, está escrito: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Entendeu aí a questão? A questão é que o chamado por Deus é abraçado pela graça. A graça de Deus, ela cerca. Essa é a realidade. Ela cerca, ela pavimenta, ela delimita a graça. De modo que o chamado por Deus é fruto da graça de Deus e nunca do mérito humano. É Deus que se agrada de alguém e o chama, independente de quem ele seja. Deus chama. E se Deus chamou, está chamado. Pronto. É claro, é a graça de Deus. Vai entender a graça de Deus. Terceiro fundamento, a chamada divina se baseia em um propósito. Acredito que esse é o mais importante. Romanos capítulo 8, verso 28 está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso dizer que esse texto, é claro, ele está em âmbito geral, mas eu tomei a liberdade de colocar ele aqui nesse vídeo, porque ele é quem, assim, ao meu ver, é quem mais ilustra, é o que mais ilustra, na verdade, o fato de que Deus não chama ninguém por conveniência pessoal. Deus não chama ninguém por conveniência pessoal. Toda chamada divina para um ministério específico, ela se projeta no céu. E isso com um propósito específico. Poderia citar outros exemplos, mas eu acredito que, se for o caso, a gente grava outro vídeo para falar mais sobre esses pormenores. Mas tudo bem. Depois de falar tudo isso, vamos tentar responder a pergunta, né? Eu posso saber se o que sinto, que você sente, é Deus te chamando para o ministério específico, para trabalhar na linha de frente? Essa foi a pergunta. Parabéns, uma grande pergunta. Eita, meu Deus, deve estar na cabeça de muita gente essa dúvida e é perfeitamente normal. Ok, é o seguinte. A chamada para um ministério, é bom dizer aqui que ministério aqui pode ser aqueles citados em Efésios, capítulo 4, verso 11. Depois você lê lá no texto, ou pode pegar a sua Bíblia agora aí e ler lá Efésios, capítulo 4, verso de número 11, para você saber quais ministérios eu estou aqui citando nesse texto. Pois, como eu disse, existe uma variedade muito grande de ministérios. Não se limita apenas a Efésios 4
e verso de número 11. Esse texto ele é bastante específico. Mas todos os ministérios devem estar necessariamente enquadrados em 3 ministérios que podemos chamar de ministérios gerais. Ministérios gerais, dados por Deus, dados por Cristo, dados pelo Espírito Santo. Olha que vai surgindo assuntos interessantes e a gente pode falar disso em outro vídeo. Deixa aí nos comentários que a gente pode preparar o material e postar aqui para o nosso deleite espiritual. Ministério ao mundo, reconciliação. Ministério à igreja, edificação. E ministério a Deus, adoração. Entendeu aí como é que é o negócio? E eu já estou prolongando demais esse vídeo, vai ficar muito grande. Mas fique aí, calma, pegue sua Bíblia, vamos para frente. Vamos tentar responder a questão, essa pergunta que é muito interessante. A chamada é algo que possui 2 lados. Agora sim nós vamos tentar responder ela. A chamada possui 2 lados. O lado interno e o lado externo. E a confirmação negativa ou positiva desse chamado, ela deve vir necessariamente dos 2 lados. O lado externo e o lado interno, ou o lado interno e o lado externo. Primeiro, lado interno, questão interna. Ninguém melhor do que você para saber essa resposta. Você sabia disso? Pois antes de qualquer coisa, antes de Deus convencer as pessoas, Ele vai convencer você. É algo que está no íntimo, é particular. Entendeu como é a questão? Antes de convencer qualquer pessoa sobre a sua chamada, primeiro Deus vai convencer você. Infelizmente, em alguns casos, essa questão ela leva muito tempo. Pois é. E como isso pode ocorrer? É o seguinte, há quem diga que a chamada é fogo que queima o interior do chamado, da pessoa que é chamada por Deus. E esse fogo queima ininterruptamente. Pode acreditar nisso. É uma convicção latente, vibrante, constante. E olha que há exemplos bíblicos de que algumas pessoas até tentaram fugir desse chamado, dessa convicção. Veja, por exemplo, o caso de Jeremias, registrado, é claro, em Jeremias capítulo 20, versos 7 a 9. Está escrito: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Pois é, questão séria, hein? Porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e um ludíbrio todo dia. Olha a condição, a bagunça, a situação que provocou a chamada nesse aspecto interior no coração de Jeremias. Então disse Jeremias, eu não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos. Rapaz, tem um exemplo mais forte do que isso? Se tiver, coloque aí nos comentários o texto e o exemplo bíblico. O renomado pregador, e você deve conhecer, pastor Gesiel Nunes Gomes, disse em uma das suas pregações em um grande congresso, conhecido aí de todos nós, congresso esse que nessa ocasião estava realizando as suas bodas de prata. Disse o pastor Gesiel Gomes, um grande indício de que Deus chama alguém é que ele pensou em fugir desse chamado.
Rapaz, isso é muito forte, gente. Meu Deus, isso é forte demais. Meu Jesus de Nazaré, meu Jesus, meu São Jesus. Entendeu aí? Deixa eu dizer uma coisa para você que está me assistindo, e se for chamado, acredito que já está aí pensativo. Mas vou tentar dizer isso bem resumidamente, sobre o lado interno da chamada. É o seguinte, o lado pessoal. Você vai dormir sentindo a chamada, vai acordar sentindo a chamada, vai viver sentindo a chamada, até pode tentar fugir da chamada, mas ela estará ali, no seu interior, entranhada nos seus ossos, na sua carne, no seu sangue, pulsando, está lá, constante, vibrante, ela não te deixa. Rapaz, é o seguinte, se eu fosse você, sinceramente, quer saber de uma coisa? Não é um homem que quer o ministério, não, é o ministério que quer o homem. E isso é coisa de Deus, tenta fugir não. Se Deus te convenceu, cumpra o ministério. Não tem como fugir. É algo que nasce de dentro para fora. Foi botado lá por Deus, rapaz. Tenta fugir não. Tenta se enquadrar e viver essa chamada. Mas tudo bem, vamos para o lado externo. Se Deus te chamou para o ministério, esse testemunho se estenderá a todos. Ou seja, as pessoas irão saber, as pessoas irão ver isso em você. Afinal de contas, Deus está te chamando para ministrar a elas. Então Deus vai te convencer e vai convencer as pessoas que assistirão às suas pregações e farão parte do teu pastoreio. Vou citar 2 exemplos disso aqui. Há muitos exemplos na Bíblia, é claro, mas esse vídeo já está muito longo, já está muito grande, mas vou citar dois exemplos. Um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Eu acredito que esses 2 exemplos, eles são assim clássicos, são clássicos. Pois bem, vamos lá. Primeiro exemplo, Deus chamou Samuel, e ele disse, eis-me aqui. E a chamada de Samuel se tornou algo notório, de tal forma que a Bíblia descreve esse chamado, essa convicção de todos da seguinte forma: e todo Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 3, verso de número 20. E curioso que essa expressão de Dan até Berseba significa Israel de ponta a ponta, do sul ao norte. Todo Israel. É a maneira de a Bíblia dizer, e todo Israel sabia e reconhecia a autenticidade da chamada de Samuel. Deus convenceu Samuel e Deus convenceu o povo para o qual Samuel iria ministrar. Outro exemplo está em Atos capítulo 13. Me refiro à confirmação do chamado de Saulo, né? de Paulo, apóstolo dos gentios. Está escrito nesses textos ou nesses versículos o seguinte: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns doutores e profetas, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, toda a igreja, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando,
a igreja, os apóstolos, quem estava presente, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Entendeu aí como é que é a questão? Se Deus chama o indivíduo para ministrar à igreja, nada mais lógico do que o Senhor nosso Deus, que é dono, autor dessa chamada, confirmar esse chamado à igreja, através da igreja, por meio da igreja. O próprio Paulo disse algo nesse sentido e eu acho muito interessante. Ele disse acerca ou para Timóteo, que é o seu filho na fé. A Bíblia diz, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 15. A todos, aliás, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Entendeu? Em algumas versões pode estar escrito progresso ou aproveitamento. Eu não sei. Coloque aí nos comentários como é que está essa expressão aí na sua Bíblia. Será interessante a sua interação aqui nesse vídeo, né? Interessante. Pode variar a questão da expressão, mas vamos ver aí qual é a expressão equivalente que está na versão bíblica que você usa. Mas o fato é que a igreja, o povo de Deus, vai ver que Deus te chamou. Agora, se você não tem essa convicção do lado interno e externo, ninguém vê em você isso, desconfia. Entendeu como é que é o negócio? Se você não tem a convicção interior e nem a exterior, desconfia. Pois pode ser que o seu coração esteja só inclinado à virtual imagem que foi projetada, criada em torno do ministério, que no caso pode ser muito glamour, né? Ministério para muitos é só glamour. Ministério, rapaz, coisa séria. É Deus que chama. Eu costumo dizer, Deus só chama a gente para o ministério quem Ele sabe que vai aguentar apanhar. Porque o ministério é quem tem um couro das costas grosso. Lembra o que ele falou acerca do próprio Paulo? Paulo, quando ele chamou Paulo, Deus disse a Ananias, Ananias, vai à rua tal, à casa tal, e ora por Saulo, ou Paulo, né? Só uma questão de idioma, só muda de região, mas é o mesmo nome. Pois eu vou mostrar para ele, para Paulo, o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Leia isso lá em Atos capítulo 9, verso 10 a 16, para você entender melhor aqui a fria em que Paulo se meteu. Meu Deus, rapaz, isso é... Eu estou falando em tom de brincadeira, gente, mas isso é muito sério. Enfim, resumindo tudo isso, escute uma coisa. Se Deus te chamou, você sabe disso. E o povo de Deus também vai saber. Deus vai falar para todo mundo. Deus vai falar para todo mundo. Então fique na sua. Fique tranquilo. Não empurra ninguém. Puxa o tapete de ninguém. Fica tranquilo, rapaz. Na hora certa, Deus vai confirmar. Escute, por exemplo, o conselho de Eli para Samuel. Muito interessante. 1 Samuel, capítulo 3, verso 9. Eli disse para Samuel, vai deitar. Se Deus te chamar, só diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, fica na tua. Vai para o teu lugar. Saiba qual é o seu lugar, que lá Deus vai confirmar o teu ministério. Encerro esse texto, esse vídeo, aliás, resposta, dizendo, ou melhor, citando Salmo 89, verso 20. Achei a Davi, meu servo, e com um santo óleo ungi. Interessante demais. Achei. Então, se você está se sentindo escondido, fique tranquilo. Deus vai te achar. Espero que esse vídeo tenha respondido, ou pelo menos lançado luz à sua pergunta. Pelo menos te ajudado em alguma coisa, né?
porque essa aqui é a nossa intenção. Agora quero lhe fazer um pequeno pedido. Se você está assistindo esse vídeo aqui e por acaso ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Se inscreve, compartilha, não esqueça de comentar alguma coisa e ao se inscrever também não se esqueça de ativar o sino das notificações. Fica aqui, porque quando eu subir um vídeo, você será a primeira pessoa a assistir um vídeo. Você pode deixar aqui também a sugestão de um vídeo ou algum comentário complementando esse próprio vídeo aqui. Obrigado por chegar até aqui comigo. Você não sabe o quanto isso é importante para mim, para o sentimento de realização. Me ajude a crescer aqui no YouTube, porque aqui é uma plataforma onde eu posso alcançar muita gente com a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser. Forte abraço, fui!